Sabe aquela sensação que acontece quando você olha para alguém e sente que já conheceu essa pessoa antes, mesmo que seja o primeiro encontro? Uma familiaridade que não tem lógica. Uma atração que não se explica com listas de compatibilidade ou com gostos em comum. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia do século XX, dedicou boa parte de sua obra a tentar compreender exatamente esse fenômeno. E o que ele descobriu vai muito além de qualquer teoria romântica que você já tenha ouvido. Para Jung, nossas relações mais significativas não são fruto do acaso nem do destino no sentido mítico e simplista da palavra. Elas são o resultado de forças profundas que operam no inconsciente humano. Forças que nos empurram em direção a certas pessoas, não porque elas nos completam, mas porque elas nos confrontam. Porque elas revelam o que está escondido. Porque elas nos forçam a crescer de maneiras que nunca imaginaríamos crescer sozinhos. Mas então como saber? Como distinguir um amor verdadeiro de uma projeção ilusória? Como reconhecer, em meio ao caos dos sentimentos, se essa pessoa que você tanto deseja é de fato significativa para o seu processo de vida, ou se é apenas mais uma figura que passa e deixa cicatrizes? É exatamente essa jornada que vamos percorrer agora. Não com fórmulas prontas, não com listas de sinais superficiais, mas com a profundidade que o tema merece. O inconsciente não erra de endereço. Jung acreditava que o ser humano é muito mais do que aquilo que pensa ser. A maior parte do que somos, dos nossos medos, desejos, padrões e impulsos, vive nas camadas mais profundas da psique, numa região que ele chamava de inconsciente. E é esse inconsciente que muitas vezes toma as decisões mais importantes da nossa vida, especialmente as decisões amorosas. Quando você se apaixona por alguém de forma intensa e repentina, quando aquela atração parece magnética e irresistível, é muito provável que não seja apenas a pessoa à sua frente que está te atraindo. É o que ela representa internamente para você. É o que ela ativa dentro de você que já estava lá, esperando para ser visto. Jung chamava de sincronicidade os encontros que parecem coincidir de forma significativa com um momento específico da vida interna de alguém. Não é sobrenatural, é psíquico. É como se o inconsciente coletivo, esse oceano de experiências compartilhadas pela humanidade, que todos nós herdamos ao nascer, criasse as condições para que dois processos internos se reconhecessem em dois corpos diferentes. Você já passou por um momento de crise, de mudança, de ruptura, e foi exatamente nesse momento que alguém importante apareceu na sua vida? Isso não é coincidência aleatória. Para Jung, é o inconsciente operando. É a psique buscando, no contato com o outro, aquilo que precisa ser transformado em si mesma. E há algo de extraordinário nisso. Porque significa que os grandes encontros da vida não são pausas na jornada de autoconhecimento. Eles são parte essencial dela. A ilusão do amor perfeito e a realidade do amor verdadeiro. A cultura ocidental nos vendeu por séculos uma versão de amor que Jung teria chamado, sem hesitar, de ilusória. O amor como fusão perfeita, como completude, como a metade que faltava sendo finalmente encontrada. Essa ideia é bonita na superfície, mas ela é perigosa porque cria uma expectativa impossível sobre o outro e sobre a relação. Para Jung, o amor verdadeiro não é o encontro de duas metades que se encaixam. É a aproximação de dois indivíduos que já estão em processo de se tornarem inteiros. E essa é uma distinção absolutamente fundamental. Quando você busca no outro a sua metade, você o torna responsável pela sua felicidade. Você projeta nele tudo o que deseja ser e tudo o que teme não ser.
E quando ele inevitavelmente falha em sustentar essa projeção, porque nenhum ser humano consegue sustentar a fantasia que criamos sobre ele, a decepção é devastadora. Sentimos que fomos enganados, que o amor acabou, que a pessoa mudou. Mas a verdade é que ela nunca foi o que imaginávamos. Fomos nós que nunca a vimos de verdade. O amor consciente começa exatamente onde a projeção termina. Quando você consegue, com coragem e maturidade, retirar as lentes da idealização e ver o outro como ele realmente é, com suas imperfeições, suas contradições, suas sombras e sua luz autêntica, algo extraordinário acontece. O amor não diminui, ele se aprofunda, ele se torna real. E esse tipo de amor, segundo Jung, é raro. Não porque seja impossível, mas porque exige um nível de autoconhecimento que a maioria das pessoas não está disposta a alcançar. Porque para ver o outro com clareza, você precisa primeiro ser honesto consigo mesmo. E isso assusta. O conceito de sombra e o que ela tem a ver com o amor. Nenhuma discussão sobre amor, na perspectiva junguiana, pode ignorar o conceito de sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo que foi reprimido, negado, escondido. São as partes que consideramos inaceitáveis, vergonhosas, fracas ou indesejáveis. E como tudo que é reprimido não desaparece, mas apenas muda de endereço, a sombra vai parar no inconsciente. E de lá, ela dirige boa parte das nossas escolhas amorosas. Quando você se apaixona intensamente por alguém, existe uma grande possibilidade de que esteja projetando sua sombra nessa pessoa. Não necessariamente as partes negativas, mas também as partes que você admira e que ainda não reconheceu como suas. Aquela pessoa que te parece tão livre, tão segura, tão corajosa, tão apaixonada pela vida, talvez esteja refletindo para você uma versão de si mesmo que você ainda não se permitiu ser. E é por isso que as paixões mais intensas são frequentemente as mais perturbadoras. Elas mexem com algo profundo, elas tocam em partes que estavam dormentes. E quando o encantamento inicial começa a ceder, quando as projeções começam a desmoronar e a pessoa real começa a aparecer, muitos interpretam isso como o fim do amor. Mas Jung diria que é aqui que o amor de verdade começa a ter a chance de existir. Porque só quando você consegue amar a pessoa real, não a projeção, não o espelho dos seus desejos inconscientes, mas o ser humano de carne, osso, história, medos e contradições que está diante de você, é que algo verdadeiro se estabelece. A sombra, portanto, não é inimiga do amor. Ela é uma professora. Cada vez que alguém ativa em você uma reação desproporcional, seja de atração ou de repulsa, seja de admiração ou de raiva, essa reação está te dizendo algo importante sobre você mesmo, não sobre o outro. Jung desenvolveu dois conceitos intimamente relacionados ao amor romântico: a ânima e o ânimos. Dentro de cada homem, segundo ele, existe uma imagem inconsciente do feminino, moldada pelas experiências com figuras femininas ao longo da vida, principalmente a mãe e outras mulheres significativas da infância. Ele chamava essa imagem de ânima. Do mesmo modo, dentro de cada mulher, existe uma imagem inconsciente do masculino, o ânimos. Essas imagens internas não são neutras. Elas carregam expectativas, idealizações, medos e desejos que foram sendo construídos ao longo de anos, muitas vezes sem qualquer consciência. E quando encontramos alguém que ativa essa imagem interna, a atração pode parecer sobrenatural. É quase como se a alma reconhecesse algo que estava procurando. O problema é que o que reconhecemos não é a pessoa. É o reflexo de uma imagem interna nossa. E nenhuma pessoa real consegue sustentar indefinidamente essa imagem.
A vida acontece. O cotidiano revela. As máscaras inevitavelmente caem. A crise que muitos casais vivem após o primeiro ou segundo ano de relacionamento tem muito a ver com esse processo. A projeção anímica começa a se desfazer. A fantasia do parceiro perfeito cede espaço para a realidade do parceiro humano. E esse é um momento de bifurcação crucial. Ou o casal tem maturidade para atravessar essa transição e construir algo mais profundo, ou se desfaz em busca de uma nova projeção com outra pessoa. Jung chamava de integração, o processo de recuperar essas projeções. Quando você percebe que aquilo que idealizou no outro é, na verdade, uma parte de você mesmo que precisa ser reconhecida e desenvolvida, você dá um passo gigante no caminho da individuação. O outro deixa de ser um objeto de desejo e passa a ser um espelho da sua própria psique. E nesse espelho, se você tiver coragem de olhar, poderá encontrar mais sobre si mesmo do que anos de introspecção solitária seriam capazes de revelar. O que a pessoa certa desperta em você? Talvez a pergunta mais poderosa que você possa fazer não seja: essa pessoa me faz feliz, mas sim, essa pessoa me faz crescer. Porque para Jung, a função mais profunda de uma relação amorosa significativa não é a felicidade no sentido hedonista do prazer constante. É a individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é. E esse processo quase nunca é confortável. Ele é transformador. Ele é doloroso às vezes. Ele exige desconstrução de crenças, confronto de medos, abertura para vulnerabilidades que preferíamos manter bem guardadas. A pessoa certa, na perspectiva junguiana, não é a que nunca te decepciona. É a que, mesmo quando te decepciona, te oferece uma oportunidade de crescimento. Não é a que concorda com tudo que você pensa. É a que te desafia a pensar com mais profundidade. Não é a que nunca te faz sofrer. É a que, mesmo diante do sofrimento, permanece ao seu lado como testemunha do seu processo. Existem alguns sinais que Jung identificaria como indicativos de que uma relação tem esse potencial transformador. Não são sinais fáceis de reconhecer, porque muitas vezes se manifestam de formas desconfortáveis, mas são sinais que vale a pena aprender a ler. O primeiro é a ressonância profunda. Não a euforia superficial da atração inicial, mas aquela sensação de que algo em você é reconhecido por algo no outro. Como se duas histórias que nunca se encontraram descobrissem que estavam falando da mesma coisa o tempo todo. Essa ressonância não é apenas emocional, é psíquica. É como dois instrumentos musicais que entram em vibração simpática quando um ao lado do outro. O segundo sinal é o desconforto produtivo. Quando alguém ativa em você reações que te obrigam a olhar para dentro, quando você se vê confrontando medos antigos, ciúmes que não entende de onde vêm, necessidades de controle que você nem sabia que tinha, isso é um sinal de que a relação está tocando em algo profundo. O desconforto não é necessariamente mau sinal. Frequentemente é o sinal mais honesto que existe. O terceiro é a presença constante, não a perfeição constante. A pessoa significativa não é aquela que nunca falha. É aquela que, mesmo depois de falhar, escolhe estar presente, que não foge diante das suas sombras, que não desaparece quando você se mostra em sua versão mais imperfeita e vulnerável. Jung cunhou o termo individuação para descrever o processo pelo qual uma pessoa se torna cada vez mais quem ela verdadeiramente é, integrando as partes conscientes e inconscientes da psique em um todo mais coeso e autêntico. E ele acreditava que as relações amorosas profundas são um dos caminhos mais poderosos para acelerar esse processo. Não porque o outro nos complete, mas porque o outro nos revela. Porque no espelho de uma relação íntima,
Vemos refletidos aspectos de nós mesmos que nunca teríamos acesso em isolamento. Nossas reações emocionais exageradas mostram nossas feridas não curadas. Nossa necessidade de controle mostra nossos medos não enfrentados. Nossa incapacidade de receber afeto mostra nossas crenças sobre o próprio valor. O amor, nesse sentido, é um acelerador do autoconhecimento e por isso ele exige tanto de nós. Por isso, as relações mais significativas são frequentemente as mais desafiadoras. Por isso, o amor verdadeiro não é confortável o tempo todo. Jung dizia que o encontro com o outro é, ao mesmo tempo, um encontro com o que há de mais luminoso e mais obscuro em nós. E só quem tem coragem de atravessar esse encontro sem fugir, sem se esconder, sem exigir que o outro seja diferente do que é, pode experimentar algo verdadeiramente transformador. Imagine uma relação que começa cheia de magia. Tudo parece encaixar. Os gostos, os sonhos, as conversas. O universo parece ter conspirado para unir aquelas duas pessoas. E então, aos poucos, a realidade começa a se impor. Surgem desentendimentos, surgem medos, surgem as partes que cada um preferia esconder. E aqui está a bifurcação mais importante de qualquer relação. O que fazer quando as máscaras caem? A maioria das pessoas, acostumada à fantasia do amor perfeito, interpreta esse momento como o fim, como prova de que escolheu errado, e parte em busca de uma nova fantasia, carregando os mesmos padrões não resolvidos para o próximo relacionamento. Mas quem tem maturidade emocional e compreensão psicológica suficiente para enxergar esse momento pelo que ele é, uma oportunidade de construção real, descobre que é exatamente aí que começa a relação verdadeira. Uma das ideias mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que Jung nos legou é a de que os padrões que se repetem nas nossas relações não são mera coincidência nem azar. São reflexos de algo que carregamos internamente. São o inconsciente operando com uma precisão que a consciência raramente consegue acompanhar. Por que você sempre parece atrair o mesmo tipo de pessoa? Porque, independentemente de quanto tente mudar, de quantas pessoas diferentes escolha, o fim da história parece sempre o mesmo? Por que você se encontra repetindo, com diferentes rostos, a mesma dinâmica dolorosa? A resposta para Jung está dentro de você. Não como acusação, não como culpa, mas como convite. Porque o que você atrai corresponde ao que você vibra internamente. Corresponde às crenças que carrega sobre merecimento, sobre segurança, sobre o que é possível para você em termos de amor. Quando você cresce acreditando, mesmo que inconscientemente, que não é digno de ser amado de forma estável e consistente, você tende a se aproximar de pessoas que confirmam essa crença. Não por masoquismo consciente, mas porque o familiar se parece com o seguro, mesmo quando é doloroso. Porque o inconsciente prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o desconhecido seja melhor. E aqui está a boa notícia. Quando você começa a transformar essa crença interna, quando você começa a se relacionar consigo mesmo com mais compaixão, mais respeito, mais reconhecimento do próprio valor, o tipo de pessoa que você atrai começa a mudar, não como magia, como consequência natural de uma vibração diferente, de uma postura diferente diante de si mesmo e do mundo. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência volta como destino. E no amor, isso é especialmente verdadeiro. Os padrões que não são reconhecidos, examinados e transformados continuam se repetindo, apenas com personagens diferentes. Jung tinha uma visão do amor maduro que contrariava completamente a ideia romântica convencional de harmonia perfeita. Para ele, o amor verdadeiro não é fusão, é tensão.
Uma tensão criativa, necessária e inevitável entre dois seres únicos, que trazem cada um sua história, seus arquétipos, suas feridas e suas potencialidades. Quando duas constelações psíquicas se encontram, haverá conflito. Não porque algo está errado, mas porque algo está vivo. O conflito, quando manejado com maturidade, é uma das forças mais propulsoras do crescimento numa relação. Ele revela onde cada um ainda tem trabalho a fazer. Ele mostra onde as projeções ainda estão ativas. Ele convida ambos a serem mais honestos, mais vulneráveis, mais presentes. O que define se uma relação é saudável não é a ausência de conflito. É a qualidade do conflito. É a capacidade que ambos têm de divergir sem recorrer à dominação, à manipulação ou à fuga. É a disposição de enfrentar o desconforto sem destruir a conexão. E aqui está um dos critérios mais claros para saber se uma relação tem potencial verdadeiro. Ambos conseguem discordar e permanecer? Ambos conseguem mostrar suas vulnerabilidades sem que o outro as use como armas? Existe espaço para que cada um seja quem é, mesmo quando isso gera atrito, porque o amor que exige que você se diminua para sobreviver não é amor, é dependência, é medo. E embora pareça amor, especialmente quando a dor de perder é intensa, ele não te liberta, ele te aprisiona. O amor verdadeiro, segundo Jung, é aquele que amplia, que expande quem você é em vez de comprimir, que celebra sua individualidade em vez de ameaçá-la, que te convida a ser mais inteiro, não a ser menor. Como saber de verdade se essa pessoa é para você? Chegamos à pergunta que todo mundo faz, geralmente em silêncio, geralmente no meio da noite, quando a mente não consegue descansar. Como saber se essa pessoa é a certa? Jung não responderia a essa pergunta com uma lista de sinais ou com um teste de compatibilidade. Ele diria que a resposta não está na pessoa, está em você, e mais especificamente, está no nível de consciência com que você está vivendo essa relação. Se você está buscando no outro uma salvação, uma cura, um preenchimento, um escape da sua própria vida interior, nenhuma pessoa será suficiente. E qualquer pessoa que aceite esse papel estará, na verdade, te prejudicando ao alimentar uma fantasia que te mantém afastado de você mesmo. Mas se você está buscando no outro uma companhia de jornada, alguém com quem dividir a expansão, alguém que te veja de verdade e que te permita ver de verdade, então a pergunta correta não é: ela é para mim? Mas sim, eu estou pronto para esse tipo de encontro? Porque o amor verdadeiro requer duas pessoas que já estejam, cada uma a seu modo, no caminho do autoconhecimento, que já tenham alguma consciência das suas projeções, que já estejam dispostas a olhar para suas próprias sombras em vez de apenas apontar para as sombras do outro. Isso não significa estar completamente curado antes de se relacionar. Significa estar disposto a se curar dentro da relação com honestidade e coragem. Significa reconhecer quando você está projetando e ter maturidade para trazer isso à tona. Significa estar presente não apenas nas fases de leveza, mas também nas fases de dificuldade. Observe se essa pessoa te permite ser quem você é. Observe se você consegue ser vulnerável sem se sentir ameaçado. Observe se há espaço para diálogo genuíno, para discordância respeitosa, para crescimento. Observe se ambos estão dispostos a olhar para as sombras, as suas e as do outro, sem fugir. Se existe reciprocidade nesse esforço, se ambos estão comprometidos com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, se ambos escolhem permanecer não por dependência ou medo, mas por reconhecimento mútuo, isso é um sinal forte. Não de perfeição, mas de algo real. Jung dizia que o amor verdadeiro não é o que alimenta ilusões, mas o que sobrevive à verdade.
E essa frase carrega mais profundidade do que parece à primeira leitura. Qualquer relação pode parecer perfeita enquanto as máscaras estão no lugar. Enquanto cada um mostra apenas a versão polida, sedutora e simpática de si mesmo. Enquanto nenhum dos dois foi realmente testado, revelado, desmascarado. A verdade do amor aparece nos momentos de crise. Quando um dos dois está em seu pior, quando as inseguranças emergem, quando as sombras vêm à superfície. A questão é, o que o outro faz com isso? Foge? Usa como arma? Julga? Ou permanece sem romantizar, sem minimizar, mas com presença e com o reconhecimento de que aquilo que está vendo também faz parte do ser amado? Quando alguém escolhe ficar, não apesar da sua verdade, mas por causa dela, não por você ser perfeito, mas por você ser humano em transformação, isso é algo extraordinariamente raro. Isso é o que Jung chamaria de amor consciente. E esse tipo de amor não apenas sustenta dois seres, ele os transforma. No fim de tudo, Jung nos convida a abandonar a ideia infantil de que o amor verdadeiro será fácil, previsível e permanentemente confortável. Pelo contrário, o amor que transforma é exatamente o que nos desconstrói primeiro, o que nos tira da zona de conforto, o que nos coloca de frente com tudo que evitávamos ver em nós mesmos. Mas é nesse espelho que o outro representa que descobrimos quem realmente somos e quem podemos nos tornar. Por isso, a pergunta que vale a pena fazer não é apenas "essa pessoa é para mim?" A pergunta mais corajosa, a mais honesta e a mais transformadora é: eu sou a pessoa certa para viver um amor verdadeiro? Porque esse tipo de amor não é um presente que se recebe pronto. É algo que se constrói todos os dias com maturidade, com honestidade, com a coragem de se olhar no espelho que o outro oferece e de não desviar o olhar. Quando duas pessoas fazem isso juntas, quando se apoiam, se olham com compaixão, se incentivam a crescer e permanecem presentes mesmo diante das fases mais sombrias da jornada, elas constroem algo que vai muito além do romance. Elas constroem um laboratório da alma, um espaço onde o que é mais doloroso pode se transformar em sabedoria, onde o que é mais obscuro pode encontrar luz. E esse, para Jung, é o único tipo de amor que realmente vale a pena. Não porque seja o mais fácil, mas porque é o mais real. E o real, por mais que doa às vezes, é o único solo onde algo verdadeiro pode finalmente florescer. O amor verdadeiro não começa quando alguém aparece. Começa quando você decide, de forma definitiva e honesta, nunca mais se abandonar. E essa escolha, acima de tudo, é sua.